É uma pergunta que nós vamos meditar aqui. É uma pergunta. Abandonei Deus? Vou repetir. Abandonei Deus? A resposta você é que precisa dar. É individual essa resposta. Ela não é uma resposta de família, ela não é uma resposta de casal, ela não é uma resposta da igreja, é uma resposta individual. Abandonei Deus. E inspirada em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, nós separamos 9 áreas para nós avaliarmos acerca dessa pergunta. Estamos fechando 2025, estamos aí já terminando o ano, bem dizer, aí 10 dias o ano já acaba e nós precisamos responder. Eu preciso responder, será que eu abandonei Deus esse ano? Será que as minhas atitudes fizeram com que eu abandonasse o meu Senhor? Será que tudo que eu fiz foi demonstração de que eu estava com Ele ou eu o abandonei? Então eu espero que você, ao sair daqui, uma semana aí de Natal, outra semana de virada de ano, você possa sair com essa resposta. E se você tiver resposta para melhorar, que você venha melhorar mais. Se você tiver resposta que tem que tomar posição com esse Deus maravilhoso, que você venha tomar essa posição. Aqui o musical de Natal demonstrou para nós a importância de Jesus, a importância do seu nascimento, a importância como tudo foi projetado há mais de 2000 anos atrás. E essa pergunta, abandonei Deus, fala sobre essa passagem de Jeremias, de um povo que eu não vou pregar sobre isso, que é o povo de Israel, que havia abandonado o Senhor, e a consequência desse abandono foi para o cativeiro. A consequência desse abandono foram perder Jerusalém, foram perder o templo, perder as suas casas, foram virar escravos, morreram, alguns passaram fome, alguns ficaram doentes, alguns perderam tudo porque eles abandonaram Deus. Então essa pergunta aqui, ela vai trazer um grande despertamento para a igreja. Em Jeremias 2,13, ele diz assim para nós: o meu povo cometeu 2 crimes, presta atenção nesse versículo, porque abandonar Deus é um crime. Abandonar Deus é um crime que você comete com Deus e contra você mesmo. Porque abandonar Deus, Ele não vai deixar de ser Deus. Abandonar Deus, Ele não vai deixar de abençoar outras pessoas. Abandonar Deus, Ele não vai deixar de dar sol, de dar chuva, de dar vento, de dar mulheres grávidas, de abrir portas, de perdoar pecados. Não! Abandonar Deus é um crime. Por quê? Porque você sabe quem é Deus, você sabe que tudo que você conseguiu, tudo que você conquistou, tudo que você almeja, quem você é, você deve isso tudo a quem? A Deus. Então o que faz uma pessoa abandonar Deus? O que faz alguém achar que tem essa coragem de abandonar Deus? Inclusive, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu espero que você esteja sentindo a presença dEle. Eu espero que você possa adorá-lo nessa noite. Eu espero que você possa glorificar e acordar. Porque diz que esse povo, eles abandonaram a mim. Isso é Deus falando. A fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Quando alguém abandona Deus, nós temos que acordar. Por quê? Vamos para o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12, antes do 13. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. Antes do 13, ele manda os céus ficarem horrorizados e abismados. Por quê? Porque aquele povo tinha abandonado Deus. Um povo que tinha sido resgatado, um povo que tinha sido liberto, um povo que estava numa terra que manava leite e mel, um povo que teve livramento, um povo que teve a graça, um povo que viu água sair da rocha, um povo que teve prosperidade, um povo que viu o mar se abrir. E esse mesmo povo abandona Deus. Agora, para nós, tudo que Deus tem feito na sua vida, talvez aqui tem pessoas que já foram curadas, pessoas que não era nada
em anos atrás, pessoas que não tinham nada na vida, não tinha talvez nem uma casa própria, e hoje você tem tanta coisa boa que Deus te deu, e Ele está falando: ei, espantem-se céus, fiquem horrorizados, fiquem abismados, declara o Senhor, mas esse povo tem me abandonado. Muitas vezes as nossas atitudes, parece que eu sou melhor do que Deus, parece que eu posso viver sem Deus, parece que eu posso ter uma vida sem Deus, parece que eu posso viver nesse Rio de Janeiro sem proteção de nada. É só comprar um carro blindado, eu estou protegido. É só estar dentro de uma casa cercada de cachorro, de câmera, dentro de um condomínio, eu estou protegido. Ei, Deus está dizendo: céus, fiquem horrorizados e abismados, mas tem gente me abandonando. Como é que pode ter essa coragem? Como é que alguém pode ter coragem de abandonar Deus? Sabe que existe o inferno, sabe que existe o céu, sabe que precisa dele para ser curado, sabe que precisa dele para abrir portas, sabe que precisa dele para prosperar, sabe que precisa de saúde que só ele pode dar. Esse Deus que nós servimos, Ele está falando para nós: acordem. Agora as maldades, volta para o versículo 13, por favor, novamente. A parte A diz que cometem crimes. As pessoas abandonam as minhas atitudes. Eu posso falar dentro de mim: não, eu tenho um Deus. Não, eu adoro a Deus da minha maneira. Não, eu sirvo Deus do meu jeito. Só que não está dessa forma que Deus quer. Deus, Ele quer o melhor, porque eu faço o melhor para a minha vida, eu faço o melhor para minhas conquistas, eu faço o melhor para a minha saúde, eu faço o melhor para o meu corpo físico, eu faço o melhor para a minha família, eu faço o melhor para o meu trabalho, eu faço o melhor para os meus estudos, eu faço o melhor para a minha beleza, eu faço o melhor para a minha casa, eu faço o melhor para tudo, eu faço a melhor comida, eu faço o melhor exercício, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor roupa, eu tenho o melhor cabelo, eu tenho dentes lindos e maravilhosos, mas eu abandonei Deus. Eu estou cometendo um crime pior. A pior coisa que existe é alguém achar que pode viver nessa terra sem a presença de Deus, pode viver nessa terra sem a graça dele, sem a misericórdia dele. Ei, nessa noite Deus está dizendo: cuidado com a sua maldade nessa decisão. Pessoas estão cometendo maldades, crimes. Tem tradução que fala crime, outra tradução diz maldades. Então abandonar Deus, tanto faz crime ou maldade, não faça isso. Cuidado, você não vai viver para sempre na terra, nem eu. Cuidado com essas suas atitudes que você cometeu em 2025. Cuidado achar que você consegue sobreviver nesse lugar. Seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja na Suíça, seja na Suécia, seja na roça, seja na praia, seja no mar, seja numa ilha deserta, aonde for, você não pode se dar esse direito de abandonar Deus. As nossas atitudes vão demonstrar se eu abandonei. Como é que você fez com a sua vida espiritual? O que você tem feito para agradá-lo? O que você tem feito para adorá-lo? Chega nessa época, muitas vezes as pessoas agradam um ao outro. É amigo secreto, é presente, é empresa dando presente para funcionário, é pessoas trocando presente, é confraternizações, é mesa farta, é mesa preparada, é roupa nova, é shopping lotado, é churrascaria lotada, pizzaria lotada. São pessoas trocando de carro, trocando de tudo, e elas esquecem de agradar a Deus. A Bíblia fala no Salmo 24 que do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. E você está pensando em abandonar Deus. A Bíblia diz, sabe o que? Para essas pessoas: louco! Essa noite pedirão a tua alma. Chama de louco quem abandona Deus. Eu conheço pessoas, presbíteros, pastores, que se afastaram, desviaram. São pessoas que estão cometendo crimes, porque um dia foi resgatado. Pessoas que talvez era para estar morta há muito tempo, mas alcançaram a misericórdia da cura e agora se afastaram. Pessoas que era para estar morando, não vou falar nome de lugares, mas talvez em lugares terríveis, e hoje estão morando em lugares maravilhosos. Não importa o bairro aonde você mora, é um lugar maravilhoso. Mas você sabe muito bem quem te colocou lá foi Deus. Você sabe que lutaram contra você para te derrotar e te destruir. Pessoas falsas, pessoas mentirosas, traidores, golpistas, pessoas que tomaram o que você tinha, pessoas que pediram, te enganaram, e Deus teve misericórdia da tua vida e você conseguiu superar essa situação toda.
Talvez você já passou por um leito de dor e você hoje está aqui sentado e daqui a pouco vai ter a confraternização, daqui a pouco vai ter as comidas e as bebidas e muitas gargalhadas e risadas e abraços e alguns choros talvez, mas tudo isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é a infinita misericórdia dele. Então nessa noite adore a ele e agradeça. Senhor, eu te agradeço, eu agradeço tudo que tenho, eu agradeço tudo que sou, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelo meu trabalho, eu agradeço pela saúde, eu agradeço por toda essa igreja. Quantos podem levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Ele está aqui nessa noite, ele quer ouvir o teu glória, ele quer ouvir o teu aleluia, ele quer ouvir o teu graças a Deus, ele quer ouvir você pedindo misericórdia. Me perdoa, Jesus, esse ano não fui tão bom quanto o Senhor merecia. Você se dedica no teu trabalho direto, mas não se dedica em agradá-lo. Olha o que diz ainda a parte B. Diz que essas pessoas que abandonam a Deus, elas tentam cavar suas próprias cisternas. O que é isso? Elas tentam buscar uma outra fonte. Elas tentam buscar na sua própria fonte da sabedoria, na sua própria fonte das finanças, na sua própria fonte da beleza, na sua própria fonte de uma boa palavra, uma boa lábia. Ela tenta buscar a sua própria fonte com a sua própria segurança, como eu citei antes. Ela tenta procurar a sua fonte fazendo seus extras. Ela tenta procurar a sua fonte de alegria, talvez dando gargalhada com pessoas. Só que a Bíblia fala que essas fontes são cisternas sem água, não retém água. Você vai cavar, você vai ter esperança que vai conseguir, só que você vai se cansar, porque para cavar poço tem que ter esforço, para cavar poço tem que ter profundidade. Tem poço que tem que cavar 20 metros, tem poço que tem que cavar 40 metros, tem poço que vai até 50 metros para tentar achar uma água, e muitas vezes quando chega lá, sai uma água, ele celebra, daqui a pouco fala, a fonte secou. Ou então ele cava o poço e daqui a pouco ele descobre que aquela água vazou. Assim é a vida de quem abandona Deus. No início parece que está bom, no início parece que está dando tudo certo, no início parece que ele está feliz, mas daqui a pouco ele olha para a direita, ele não vê mais nada, ele olha para trás, ele olha para frente, ele não vê uma luz no fundo do túnel e ele começa a ficar desesperado. Deus está dizendo, para de cavar cisternas rotas, para de cavar cisterna que não retém água e busque a verdadeira fonte. Jesus é a fonte da vida, Jesus é a esperança, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o que liberta, Jesus é que tem que ser glorificado e exaltado. Ele é a fonte inesgotável. Ele disse para a mulher samaritana, você vem aqui no poço beber água, buscar água, só que dessa fonte você bebe e você volta a ter sede. Agora, a água que eu tenho para te dar, disse Jesus. Quantos já beberam dessa água? Você nunca mais vai ter sede. Ela disse, eu quero dessa água. Jesus disse, eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia. Ei, é Jesus que é a verdadeira fonte. É Jesus que está dizendo, eu vou saciar a tua sede da saúde, eu vou saciar a sede da prosperidade, eu vou saciar a sede da paz, eu vou saciar a sede da vida sentimental, eu vou saciar a sede do livramento. Ele é a fonte inesgotável. Quantos podem adorar Jesus nessa noite? A fonte inesgotável. Quantos podem glorificá-lo e dizer, eu amo Jesus? Jesus é a verdadeira fonte. Olha o que diz agora Isaías capítulo 53, versículo 3. Diz assim, o meu povo, fala, meu povo, fala, eu sou esse povo. Nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Nação adquirida. Menina dos olhos do Senhor. Nós somos ovelhas comprada, lavada e remida no sangue dele. Então eu tenho que entender que em Isaías 53, 3 diz que ele foi desprezado. Fala, Jesus foi desprezado, rejeitado
pelos homens. Agora, quem é que eles rejeitaram? Vejam bem, um homem de dores, Jesus. Um homem experimentado no sofrimento. Jesus sofreu por nós. Jesus passou dores por nós. Jesus sofreu por nós. Como alguém de que os homens fizeram o quê? Esconderam o rosto, não queriam olhar para ele. Não olhavam para Jesus. Foi o quê? Desprezado. E não o tínhamos em estima. Ainda hoje, existem pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Estão desprezando Jesus. Não estão olhando que é Ele que perdoa os pecados. Não estão olhando que é Ele que dá vida eterna e estão querendo viver uma vida pecaminosa. Eu fico pasmo quando pessoas me procuram e são disciplinadas e saem da comunhão. Eu falo, meu Deus, que doideira é essa? Que loucura é essa dessas pessoas acharem que podem tentar flertar com o pecado? Que doideira é essa dessas pessoas que acham que podem ficar sem participar da ceia do Senhor? Que loucura é essa das pessoas acharem que pode dar um tempo da obra, um tempo da igreja, um tempo de Jesus? E olha o que disse Isaías o profeta: ele foi um homem de dores, então ele tirou suas dores. Ele foi um homem experimentado no sofrimento, então ele tirou seus sofrimentos. Ele foi um homem que as pessoas escondem o rosto, mas um dia você olhou para ele. Ele foi desprezado por nós e ele está dizendo, você tem que voltar a ter estima por ele. Não abandone Jesus, ame Jesus, adore a Jesus. Não abandone o barco, não sai da igreja, não sai da presença do Senhor. Volta para Cristo, renova suas forças, renova a sua fé, porque essas dores foi para você que ele levou sobre a cruz. Esse desprezo ele levou por você. Então Jesus está dizendo, não me abandone. Apóstolo Paulo sentiu a dor de um abandono. Certa feita ele escreve uma carta, ele diz assim, todos me abandonaram. Talvez você já foi abandonado um dia. Talvez você foi abandonado por um sócio. Você ficou muito mal. Talvez você foi abandonado por um contrato de uma empresa. Você ficou péssimo. Talvez você foi abandonado por um filho. E quem sabe esse filho já está muito tempo sem falar com você. Você está mal. Talvez você foi abandonado por um marido, por uma esposa. A esposa aprontou contigo e te abandonou. Você está mal até hoje. Talvez você foi abandonado na pista. O carro quebrado, alguém falou, olha, dá teu jeito aqui. Talvez você foi abandonado, eu já vi pessoas abandonadas no hospital. Eu fui visitar uma certa feita um sobrinho, acho que é Souza Guiar. E quando eu cheguei, eu olhei um homem do lado. E eu conversando com meu sobrinho, falei assim, tio, ninguém visita esse homem. Eu falei, eu vou lá conversar com ele. Conversei com ele. Ele sim. Ele talvez não conversava com ninguém de fora há muito tempo. E a pior coisa que tem é alguém ser abandonado num asilo. Outro dia eu fiquei sabendo de alguém que abandonou um parente num asilo, que agora chama casa de repouso, né? Casa de repouso, e falou assim, não estão dando endereço para ninguém. Está abandonado lá. Ou então como aquele animal abandonado na pista, alguém já viu? Quando abandona os animais, e diz que abandono de animais é o quê? Crime. Viu? E abandonar Deus é o quê? Abandonar a igreja é o quê? Abandonar o Senhor é o quê, igreja? O que é abandonar Deus? É a pior coisa que existe num ser humano mortal. É a pior coisa que existe, alguém que um dia foi perdoado dos seus pecados. É a pior coisa que existe, alguém que já foi batizado nas águas. É a pior coisa que existe, alguém que já foi até batizado com o Espírito Santo e com fogo. É até pior para alguém que já trabalhou, que já cantou, que já participou de cantatas, de musicais, já participou de peças teatrais da igreja, como foi feita essa noite. Deus está dizendo, não me abandone, não me deixe, não me largue, porque eu, Senhor, te fiz até uma promessa, que a tua mãe que te amamentou, se um dia ela te abandonar, eu, Senhor, nunca te abandonarei. Se você for infiel, eu serei fiel. O Deus que nós servimos está dizendo aqui, não me abandone, Edifã, não me abandone, igreja, não me abandone, família, não me abandone, mulher, não me abandone, filho, eu ainda te quero. Jesus quer você. Você acha o quê? Ele, Deus, Rei dos reis, servido por anjo, arcanjo, querubim e serafins, Criador de tudo, e ele se torna em forma de homem, como vocês viram. Aqui é a manjedoura, muito bem feito pelo Juselo.
e a Lohane. Pode aplaudir mais uma vez, por favor? Né? E ele estava numa manjedoura. E sabe por que foi aquilo? Por você. Por mim. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ia embora. Os discípulos estavam lá. Ele vai embora. E eles vendo Jesus, talvez dando tchau. E subindo. No meio das nuvens. Tem uma fumaça aí? Solta uma fumaça aí. Solta uma fumacinha aí. Aí Jesus estava lá. E, aqui. Aí Jesus subiu na fumaça. Nas nuvens. Sumia. 2 anjos aparecem. Oh, Deus está aqui essa noite. Varões galileus, por que estáis olhando dessa maneira? Esse Jesus que vocês estão vendo ir, calma, ele não está abandonando vocês não. O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai descer também, aleluia. Ele vai descer, ele não nos abandonou. E quer prova disso? Ele disse, eu não vos abandonarei. Eu vou rogar ao Pai para mandar o Espírito Santo para vocês, e ele vai estar com vocês. Sabe quem está aqui essa noite? É a pessoa bendita do Espírito Santo. Levanta a mão, sente a presença do Espírito Santo e diga, Jesus, eu estou aguardando o Senhor voltar. Me enche do Espírito, renova minhas forças, me enche do teu Espírito Santo. Olha o que diz agora Jeremias 15:6. Em Jeremias capítulo 15, versículo 6, nós vamos ver mais uma vez, você me rejeitou. Que coisa triste. Alguém que um dia foi amado, alguém que um dia foi agraciado, foi até obreiro, né, missionária? Foi obreiro. Aí diz, declara o Senhor, você vive se desviando. Por isso, por as mãos em você, eu vou destruir. Cansei de mostrar compaixão. Fala misericórdia. Mais uma vez, imagine para você que está desviando toda hora, só vive no pecado, fazendo besteira, o que não presta. Se Deus falar, eu vou fazer uma coisa, minha mão vai te pegar. Fala misericórdia. Mais uma vez, só vive desviando, só vive caindo, só vive fazendo coisa que não presta. Deus está falando, estou cansado, cansei de mostrar compaixão, cansei de dar livramento, cansei de abrir porta para você, cansei de fechar as portas lá onde você pediu para fechar, cansei de te dar chance, cansei de te dar oportunidade. Cansei, não vou mais mostrar compaixão. Eu agora vou pesar minha mão, eu vou destruir. Sabe o que aconteceu com esse povo de Israel? A Bíblia Sagrada diz que as mulheres foram mortas, crianças foram mortas, a cidade foi tomada, arrancaram tudo, tiraram as riquezas, mataram jovens, mataram mulheres grávidas, levaram tudo, arrancaram até a base do templo e levaram embora. Não ficou nada, a cidade foi cheia de lixo. Em Esdras e Neemias diz que aquela cidade estava cheia de lixo, só tinha pobre, só tinha gente doente, só tinha gente rejeitada. E o Senhor está falando, cuidado, eu sou amor, mas também sou fogo consumidor. Deus é amor. Agora olha o que diz, você me rejeitou, não foi ele que te rejeitou. Sabe por quê? A Bíblia fala assim para nós, eis que meu braço não está encolhido para que não possa salvar. Então você não está encolhido, como é que está o braço do Senhor? Você ora, ele atende. Você ora, ele abençoa. Você ora, ele dá graça. Você ora, ele dá saúde, livramento, ele dá vitória. Por que você está aqui? Porque ele está te guardando. Ele bota anjos ao teu redor. Ele dá vitória. Quantos livramentos você teve, nem sabe. Qual foi o último livramento que você teve? Lembra? Foi Deus que estava lá, rapaz. Foi Deus que estava lá, mulher. Foi Deus que estava lá, homem. Você talvez poderia ter ganhado um tiro naquele dia. E você não ganhou nada. Você está aqui em pé. Ei, está aqui. Daqui a pouco você vai comer rabanada, pastel de queijo. Vai, meu Senhor da glória. Vai comer bacalhau, vai comer ovo frito, vai comer farinha. Mas por quê? Porque o Deus que eu estou servindo, Ele está dizendo para mim, talvez você me rejeitou, mas eu não te rejeitei. Eu estou te dando chance, eu estou te dando oportunidade para você ser mais do que vencedor. Em Jeremias capítulo 2, versículo 5 diz assim,
Jeremias 2,5, ele fala para nós, o profeta mais uma vez, e nós temos que aprender assim, diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim? Que falta? Para que me deixassem e se afastassem de mim. Sabe o que ele está falando? Vamos lembrar dos seus familiares do passado. Vamos lembrar dos seus antepassados. Como é que eram seus pais no passado? E servia a Deus. Pé da 90, não é assim, Nora? Pé da 90. Como é que era seu papai? Meu papai, homem de Deus. Nossa, estava tudo que é culto. Como é que era sua mãe? Mulher. Nossa, seu irmão. Meu avô. E vovô? Eu só lembro coisa boa da minha avó. Eu só lembro coisa boa dos meus familiares que já se foram. Aí ele está falando que falta os seus antepassados encontrarem em mim, para que deixasse e se afastasse de mim. Sabe o que ele está falando? Você nem isso pode falar. Eu estou dando um tempo porque a vida não foi muito fácil. Não. Pelo contrário, eles foram fiéis até a morte. E eles receberam a coroa da vida. Eles perseveraram até o fim, aleluia. E ele está dizendo, esses que me abandonam são pessoas que estão seguindo coisas inúteis. Cuidado. Seguir coisas inúteis. Cuidado, abandonar Deus e escolher coisas inúteis. Tudo que você escolheu depois de Deus ou antes de Deus é inútil. Serve para nada. 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 Não serve para nada. Uma pessoa que não escolhe Deus, irmã Rose, e ela escolhe outras coisas, ela escolheu a pior parte. Lá estava Marta e Maria. Lá estava Marta e Maria. Maria fez o quê? Aos pés de Jesus. Marta fez o quê? Vai aqui, vai ali. Só se preocupando com coisas fúteis, que não era para se preocupar. Aí ela ficou incomodada que Maria estava lá. Fala, estou ouvindo, pode falar, estou aqui. Aí, ô Senhor, manda a Maria me ajudar. Marta, tu está muito ansiosa, tu está preocupada com coisas que não é para se preocupar. Ela escolheu a melhor parte e não será tirada. Quem escolhe Deus escolhe a melhor parte. Quem escolhe Deus escolhe a melhor coisa. Quem escolhe Deus escolhe o principal. Agora o que escolhe coisas fúteis está o quê? Muito preocupado, só vive ansioso, taquicardia, dor nos ossos, dor de estômago, pressão arterial descontrolada, boca seca, boca amarga, azia, falta de ar, insônia, depressão, ansiedade, angústia, preocupado com o dia do amanhã. Mas quem escolhe Deus, ele sabe do Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, aleluia. E diz em Jeremias 17, 13, diz assim, Jeremias 17, 13, fala para nós, ó Senhor, esperança de Israel. Fala esperança. Todos os que te abandonarem. Isso é forte que eu vou ler para vocês. Está vendo aí, irmã Marta? Todos que te abandonarem vão sofrer vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seu nome escrito, sabe aonde? Sabe onde é o pó da terra? Pode ser no Jardim da Saudade. Quem acha o Jardim da Saudade lindo? Fala a verdade, irmão. Você não vai comparar o Caveirinha com o Jardim da Saudade, né? Não existe um cemitério aí que o nome dele é Caveirinha. Não, lá no Caveirinha vai ficar enterrado. Tá lá. Aí você olha pro chão. O que está escrito lá? Nome de alguém. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Aí você vai no outro cemitério que é só barro. Está lá uma cruz, fincado, pá! No dia que está enterrado, tem um nomezinho lá. Olha, responsável da família, está lá. Anota aí, 37.958. Passa na administração para acertar. Então ele está falando que a esperança de Israel, aquele que dá vida e vida com abundância, aquele que prometeu a eternidade,
aquele que prometeu mansões celestiais, aquele que prometeu que viria nos buscar, aquele que prometeu que nós iríamos andar na rua de ouro, aquele que disse que nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome, aquele que disse que nós vamos ter vestes brancas e alvo masca-neve. Ele está dizendo a palavra: ei, esses aí que têm a esperança de Israel, esses sim vão ser chamados de vencedores. Agora aqueles que o abandonarem vão sofrer vergonha, vão morrer, vão estar no pó da terra. Se você quer viver mais, se você quer ter vida, comece a escolher mais a Deus. Pode escolher teus planos e projetos, mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só tem uma solução para 2026 ser melhor e terminar 2025 partindo para a galera: é servir a Deus, é escolher no Deus, é dizer: eu quero é Deus, eu quero é Deus. Levanta a mão e diga: eu quero Deus, eu escolho Deus, eu quero Deus, eu escolho Deus. Faça barulho de glória a Jesus, faça barulho de glória a Deus, faça barulho de adorador. Penúltimo lugar, Esdras 9:10. Olha o que diz a Bíblia. Agora, fala agora. Isso tem que ser agora. O que fazer agora, pastor, para eu não passar essa vergonha? Porque quando uma pessoa abandona Deus, ele passa vergonha.